Falamos a marca das chaves e dos altares, que o mover está realmente voltado para quem vira a chave e para quem edifica um altar. E hoje nós queremos falar sobre o sacerdócio, aquilo que vai efetivamente implantar o mover. Então, o mover acontece em Gênesis 1, onde você vê lá o Espírito se movendo. Então, falamos ontem que o mover tem que estar onde? No Espírito. O que existe, as pessoas hoje preocupadas com o design do carro, com o conforto do carro, mas não com o motor do carro. Então o carro não te leva a lugar nenhum. Só um carro bonito, bem confortável, que não tem motor, não te leva. Então as pessoas têm hoje grandes estruturas, igrejas lindas, mas não tem motor, não leva a lugar nenhum. Ou então preocupadas com o conforto das pessoas. O discurso dos coaches, estão falando da alma, você vai desenvolver, você vai crescer, você vai realizar, mas falta efetivamente a marca do Espírito. Então nós estamos focados em fazer com que o Espírito se mova. E se o Espírito se mover, todas as outras conexões, elas vão acontecer. Quando o Espírito se move, você vai ser cheio do Espírito. Para ser cheio do Espírito, você tem que ser vazio da alma. E o teu corpo? Nesse tempo do Covid, todos ficaram preocupados com a morte, porque a morte chegou no corpo, mas a morte não terá domínio sobre vós. A marca é, se você continua com um propósito, você está vivo. Quem não tem mais um propósito, Deus recolheu. Quem estaria fazendo mais do mesmo, não está vivendo o propósito de Deus. Quem quer algo diferente, esse vai viver o que Deus desejou. Então nós queremos aquilo que é diferente. E o Espírito vai se mover de maneira diferente. Sem o Espírito, Jesus subiu aos céus, disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto venha o poder. O que eles ficaram fazendo? Preocupados quem estaria no lugar de Judas. Ele não falou assim, faz uma reunião, vamos botar alguém no lugar de Judas. Ele não falou isso. Quem falou isso? O inimigo. Querendo fazer o quê? Um movimento. Não, temos que arrumar alguém para Judas. Ele saiu, vamos arrumar alguém no lugar dele. Parece coerente, mas é uma ideia humana. Porque o Espírito não tem esse mover. O Espírito não está preocupado em quem estaria no lugar de Judas. Daí, a reunião dos bispos e apóstolos, tem que ser alguém que andou com Jesus desde o início. Tem que ser alguém que fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Ora, não, Jesus desde o início, abandonaram Jesus no final. Pedro negou 3 vezes. Então, quantas situações humanas foram levantadas para colocar alguém no lugar que o Senhor não tinha pedido? Aí levantaram o nome de Matias, tiraram sortes ainda com o outro, que era chamado de justo ainda. E Matias ganhou. O que Matias fez? A Bíblia não fala nem de uma oração que Matias tenha feito. Nem o discurso de saudação, obrigado que eu estou agora o 12º apóstolo. Não teve nem selfie no Instagram, não teve nada. Porque não era a escolha de Deus, era o movimento do homem. Quem Deus levantou no lugar de Judas foi Paulo, o grande perseguidor. Quem veio completar o mover não é a escolha do homem. Nós temos que entender que esse é o momento de você discernir o mover, tomar posse do mover, viver o mover e cuidado com o movimento. O mover é glorioso, o movimento é duvidoso, o monumento é tenebroso. E nós temos visto lugares de monumentos tenebrosos, mas nós queremos nos manter no mover. Então vamos falar bastante de sacerdócio, mas vamos então louvar ao Senhor. O Raul, que é um salmista apostólico, vai louvar ao Senhor, e quem tem música para louvar ao Senhor também vai louvar ao Senhor, o rap, os sons. A igreja perdeu também essa história de dizer, música de igreja é essa. Eu vou fazer 60 anos em outubro agora, no meu tempo, bateria não é de Deus. Eu estava na igreja batista, bateria não é de Deus. Não pode tocar no templo, pode tocar na sala da mocidade. Ou então eu falei, pastor, então a sala da mocidade não é do templo. Então, Deus não está aqui. Então, as tradições, elas brecaram muitas coisas do mover. Mas, o Senhor já disse, que invalidais o poder de Deus pela sua tradição. E nós não queremos a tradição, mas a tradição nos quer.
E a tradição, ela vai fazer tudo para que você goste dela. E você se sinta bem. A tradição vai conformar a tua alma, para que você goste. Eu gosto da música daquele jeito, eu gosto daquele culto, eu gosto daquela voz, eu gosto daquele formato. E quando você se define pelo formato, você já está excluindo o mover. Porque você já está colocando um movimento. Movimento sempre é duvidoso. Mover seja sempre glorioso, para fugirmos de um monumento tenebroso. Então, nós estamos no mover. O mover é do Espírito. O que o Espírito plantou na sua vida é dele para sempre. Agora, qual é a dificuldade? Nós não desenvolvemos o que Deus colocou em nosso espírito. Nós não multiplicamos o talento por não termos consciência daquilo que recebemos de Deus. Mas o Pentecostes, o fogo veio sobre a cabeça. Hoje o pessoal gosta de sapatinho de fogo, acho que desceu bastante, né? Pode ter o sapatinho, mas o fogo tem que estar na cabeça. O fogo começou na cabeça. O Espírito se move na sua mente, nas suas palavras, naquilo que revelação ele coloca a você. E no Pentecostes, nós temos ali 120 pessoas, né? Prometaloso fazer essa conta com vocês. Porque haviam 120 pessoas ali no Pentecostes, ao descrito de Atos. Porque o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E ninguém saberia o que iria acontecer. O Senhor apenas disse: fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele não deu o localizador, né? Fique em Jerusalém, na rua, né? A rua tal, na Fanipe. Vem para a Cruz Cabugá, 98. Não, ele não disse, em frente à Igreja Universal. Ele não deu o endereço. Ficar em Jerusalém, sem endereço. Até que do alto. Quando que é o até que do alto? Me dá o dia. O movimento exige dia, hora e local para ficar tudo certinho. Mas o mover não escolhe dia, nem hora, nem local. O mover, ele acontece. E Atos 2 fala que, de repente, você está preparado para o de repente de Deus? Ou você está preso na sua agenda, né? Vai acontecer isso às 9, isso às 10, vão estar aqui, né? Plano quinquenal, né? Já ser nos próximos 5 anos, né? Planejamento trienal. E as pessoas do movimento, elas querem tolher o que Deus quer fazer, e Deus está no mover. Mas ao acontecer e cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Deus reuniu 120 pessoas ali. Quem reuniu isso? O mover. Diga comigo, o mover vai reunir. Então sabe quem está aqui reunido? Quem o mover reuniu. Deixa o mover reunir. Porque as pessoas se querem audiência, as pessoas se querem dinheiro, as pessoas se querem aplausos, se querem likes e não likes. Esses estão no movimento que está roubando a glória de Deus. Agora o mover, ele nunca rouba a glória de Deus. O mover sempre glorifica a Deus e não glorifica o homem. Então havia 120 pessoas ali. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, reunidos no mesmo lugar, de repente um som como o de um vento, e foram vistas línguas de fogo. Então há uma relação entre som, entre o vento e entre o fogo. O que acontece? O som é a propagação de uma voz. Só que essa voz se propaga efetivamente na luz. A velocidade do som, 340 metros por segundo. A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então o que você quer? A pessoa fala assim: Senhor, eu quero te ouvir. Filho meu, ai, Deus está falando comigo. Eles estão dando mais valor para o som de uma voz do que para a voz de uma luz. O som que vem em Pentecostes foi um som de luz, porque foi um som do de repente. Eles ouviram aquele som e de repente não diz o que diz o som. O som não falou filhos meus do cenáculo. O som produziu um vento e esse vento trouxe um fogo. Diga comigo, luz,
vento, fogo. Isso é o Espírito. O Espírito é luz. O que é essa luz? Essa luz é a sinapse que acontece na sua mente. Você tem milhões de sinapses, ideias, e vão explodir na tua mente. Você tem sinapses na sua mente a partir de som e a partir de ideias. E de onde vêm essas ideias? Vem de um pensamento mais alto que o seu pensamento. O Senhor diz que os caminhos deles são mais altos. Os pensamentos deles são mais altos. Então vem isso. Quando vem, o vento começa a mover todas as coisas. Uma brisa suave vai trazer você um refresco, como aqui, ventilador, ar. Mas um vento impetuoso vai mudar as coisas do lugar. O vento impetuoso diz, quem está por cima vai por baixo, quem está por baixo vai por cima. O vento veio. E o Pentecostes veio mudar a ordem das coisas. O vento veio. O vento veio e o fogo apareceu. Qual que é a relação entre vento e fogo? Um pouco de vento faz o que com fogo? Apaga, né? Famoso parabéns a você, né? Apagou a velhinha, né? Você tem um pouco de vento, tem um pouco de fogo, um pouco de vento, vence um pouco de fogo. Agora, se existir muito vento e existir muito fogo, então um espalha o outro, ninguém apaga. Então o mesmo fenômeno que apaga numa medida pequena, propaga numa medida maior. Que medida é essa? A medida do mover. Diga, o mover vai propagar. O fogo e o vento da voz do Espírito. Então em cada um de nós existe uma voz do Espírito. Enquanto eu falo, você está ouvindo. Você está tendo sinapses, pensamentos, sentimentos, ideias, oportunidades. E isso é o que Deus quer sempre propagar com o mover. Agora estavam lá os 120. E foi visto o quê? Línguas de fogo sobre cada uma dessas cabeças dos 120. Se fosse hoje, né? Pedro e João falaram assim, escuta, vamos deixar bem claro aqui, a nossa chama é mais azul que a de vocês. Nós temos uma chama maior, porque nós somos os apóstolos. Né? Então em 12, 11, ou os 12 mesmo, tem que ter uma chama maior. Em vocês uma chama menorzinha. Irmão, tua chaminha está desse tamanhozinho. A religião estabelece muitas comparações. Mas o Senhor não tinha comparação nenhuma. Havia línguas de fogo sobre os 120 que estavam ali. Porque a unção apostólica era derramada nas suas 5 manifestações, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E a religião, de novo, separou os 5, dizendo, eu sou apóstolo, você é profeta, ele é evangelista, ele é pastor e ele é mestre. Pergunta para o irmão, quem separou? Quem separou? O homem. O homem que separou. Os 120 receberam um fogo na cabeça com os 5. Os 5 tinham um mover apostólico, mover profético, mover evangelístico, mover pastoral e mover de mestre. Todos tinham o mesmo mover. Aí o mover sai de um diácono que está em Samaria, e os apóstolos vão atrás do diácono de Samaria, porque o mover estava com ele, que era Filipe. Agora, quando que hoje um diácono vai dizer, diácono, como é que você faz coisa maior que eu aqui? Eu que sou o apóstolo, não, ô Espírito Santo, para o negócio aí, tem que ser eu que vou iniciar isso, eu que sou o apóstolo. O movimento, ele fica frustrado com o mover, mas o mover foi com um diácono. E depois um outro diácono, Estevão, que traz para dentro o apóstolo Paulo, não colocando sobre ele uma palavra de maldição, venha fogo do céu e caia sobre aqueles que estão me jogando pedra em mim. Ele disse, não lhes imputes esse pecado, Pai, recebe o meu espírito. Ele falou as palavras de Jesus na cruz, Estevão na hora de Atos 7, e isso fez com que Paulo pudesse entrar no mover, porque ele não quis usar o fogo de Elias, ele quis usar o fogo da cabeça, o fogo do Espírito. Ele tinha os 5 diante dele. Cada um de nós tem os 5. Você tem sobre você um mover apostólico, um mover profético, um mover evangelístico, um mover pastoral e um mover de mestre.
O mover está em todos. Agora, de diferentes maneiras, diferentes medidas. A diferença está nas medidas. E nós vamos então nos reconhecer, cada um na sua medida. Então o que aconteceu? Imagina que um é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Essa é uma ordem. Mas você pode ter várias ordens. Profeta, pastor, mestre, evangelista e apóstolo. Mestre, evangelista, pastor, apóstolo e profeta. Evangelista, mestre, apóstolo, profeta e pastor. Você pode dizer que esses 5 estão selecionados em diversas ordens. Quantas maneiras diferentes eu tenho de combinar 5 elementos? Essa conta pega 5 elementos aqui, matemática básica aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero combinar 5 elementos. Quantas são as possibilidades de interação de 5 elementos? Isso em matemática chama-se de permutação de 5. Ou seja, nessa posição eu tenho 5 possibilidades. Se eu usei uma aqui, aqui eu vou ter 4 possibilidades. Aqui vai sobrar 3, aqui 2, aqui vai ser 1. Qual é a conta que eu faço para saber o número total de possibilidades? Permutação de 5. 5 fatorial em matemática, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É assim que se resolve 5 fatorial, é assim que se resolve permutação de 5 elementos. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 1, 120. 120 é o número total de combinações das 5 unções que estavam em Pentecostes. Você é um dos 120. Todos nós temos todas. Cada um numa ordem diferente. Mas todos temos todas. O movimento separou e disse, mas Deus colocou primeiro apóstolos e profetas. Mas ele está construindo um edifício. Por isso o primeiro é o fundamento. Por isso apóstolos e profetas são fundamentos. Evangelista é a porta. O pastor vai encher. E o mestre vai cuidar. Então você tem um edifício de Deus bem estabelecido. Tudo é um propósito debaixo de um mover. Você e eu somos um dos 120. Agora você vai entender qual que desses 120 é você. Na minha vida se move em primeiro lugar, eu reconheço um dom de mestre. Você não gosta de mim. Pode falar mal de mim, mas nunca ninguém disse, não aprendi nada com o Bispo Betão. Porque eu estou em todo o tempo ensinando. Podem difamar, podem falar mal, fazer um montão de coisa. Mas dizer, ele nunca me ensinou nada. Porque há um dom de mestre que se manifesta em mim. Eu tenho um dom profético em segundo lugar. Eu percebo qual é a minha função dos 120. Eu tenho um dom profético. Eu vi o irmão ali e eu vi o que existe dentro dele. E eu vi a essência que ele carrega. E como essa essência não vai ser misturada com as instituições. Aleluia. Então eu profetizei na vida dele. Porque ele está realmente selado e blindado com aquilo que ele recebeu de Deus, que ele quer devolver a Deus. E ele quer viver num mover orgânico, não organizacional, não institucional. Então, é meu dom profético. Em terceiro lugar, eu tenho um dom evangelístico. Eu fui para 62 países. E onde eu fui, eu botei o pé e preguei a palavra. E atinjo as pessoas. Nós chegamos aqui, o motorista do táxi, evangelizamos, falamos com ele, oramos, buscamos. O tempo inteiro estamos num dom evangelístico. Eu tenho um dom apostólico, eu sou um pioneiro, eu faço muitas coisas. Tenho muitas instituições, ideias que eu estou abrindo, vontade. Isso é um mover apostólico específico do apóstolo ser um pioneiro, o profeta dar uma direção, o evangelista dar um avanço, o pastor estabelecer um cuidado e o mestre estabelecer um ensino. Em quinto lugar, eu sou um pastor, porque cada hora eu estou num lugar. Querer que eu seja um pastor que fique local o tempo inteiro lá, eu não sou essa pessoa. Eu ainda posso pastorear. Mas a igreja religiosa focou tudo num só dom. Um é o pastor.
que carrega uma igreja, que tem que abrir, tem que fechar e fazer os cultos e girar uma máquina institucional. Isso está muito longe do que são os 5 dons derramados no Pentecostes. Nós carregamos todos, nós somos um dos 120 e nós vamos reconhecer qual que é o mover que está atuando em nossa vida. Reconhece como o dom se manifesta em você. Reconhece como o fogo se espalha pelo vento. Reconhece a voz que ele te deu, para que essa voz de mestre, de profeta, de evangelística, voz apostólica de um pioneirismo, voz de um pastor, possa ser a expressão da sua identidade. Quando você entende isso, então nós começamos a enxergar o que existe no mover apostólico e profético. E glória a Deus que o Recife está recebendo esse mover e queremos que a manifestação do sacerdócio apostólico e profético possa vir sobre a sua vida. O que é a manifestação? É um tempo onde Deus vai trazer à existência. E esse tempo Covid, e esse tempo pandêmico, é um tempo que Deus escolheu para trazer à existência aquilo que não estava existindo. Estava se movendo, mas ainda não estava se manifestando. Mas já começou a mover, por isso vai se manifestar. A palavra diz que João Batista, ele estava nos desertos, ele estava nos lugares, esperando até o dia da sua manifestação. Chegou a manifestação. Tudo tem um ciclo até que chegue a manifestação. E quando vem essa manifestação, o que ela está promovendo? O mover com uma ocupação. Então, não é um prédio que vai ocupar. Não é uma instituição que vai ocupar. Não é uma placa que vai ocupar. É o mover que vai ocupar. Então, em Atos capítulo 5, versículo 28, o próprio sumo sacerdote declarou: vocês já inundaram Jerusalém com essa palavra. Eles não tinham nem pensado que Jerusalém pudesse ser alcançada, mas o mover trouxe ocupação. Aquilo que em Atos 1 era um completo descrédito. Imagina começar em Jerusalém, ir para a Judéia, Samaria, confins da terra. Não seria mais fácil ir para os confins da terra e se fortalecendo, depois a gente volta para Jerusalém, já bem estruturado, e dizendo, nós somos fortes desse mover? Mas não é essa maneira como o Senhor tem. A maneira do Senhor começa com o mover que vai trazer ocupação. Declare, o que vai trazer ocupação é o mover. A hora que tiver um mover aqui no Recife, ninguém é responsável, é só o Espírito Santo. E você é parte dele. Porque se estiver na mão de um homem, a glória veio para o homem, vai voltar a ser Lúcifer. Esse filme ele já viu. Nós não podemos carregar a glória num homem. Se a glória carrega no homem, o testemunho do homem é frustrado em relação ao que Deus criou. Deus criou o homem para ser um sacerdote. E o diabo está buscando o desvio do sacerdócio. Mas onde houver mover, vai existir ocupação. E onde houver inovação, Deus vai dar a direção. Nós precisamos do mover. E nós precisamos da inovação. Deus vai trazer ocupação. E Deus vai dar a direção. Porque o mover é apostólico, a ocupação é profética. A inovação é apostólica, a direção é profética. Porque apostólico e profético são os fundamentos. Então, não importa a expressão que você carrega no dos 5, você tem esses 5. E você vai ser ativado no apostólico. Eu não preciso ter o título do apóstolo, eu tenho um reconhecimento apostólico. E nesse tempo da pandemia, na minha vida, um apóstolo dos Estados Unidos veio no local que nós abrimos e me reconheceu e me ungiu como um apóstolo. Mas eu não preciso carregar o título, eu carrego a unção. Eu continuo sendo o bispo Betão, porque as pessoas me conhecem dessa maneira. E a unção apostólica ativada na minha vida vai produzir, e após esse evento, que não foi noticiado, esse evento trouxe uma perseguição muito mais forte. E do meu lado, uma alegria muito maior. Porque a perseguição vai vir de todo jeito. E você não fica naquela situação. Então, após o momento, estávamos numa roda, 7 pessoas. E ali, esse apóstolo Bill Falt, dos Estados Unidos, veio, derramou óleo na minha cabeça. Foi no dia 17 de março de 2021.
Esse 17 de março foi o dia que eu comecei a namorar a minha esposa. Há 37 anos atrás. 38 anos atrás. Então, foi uma loucura ali, naquele momento, que eu também não esperava por isso, mas o reconhecimento veio por esse apóstolo que veio numa conexão improvável e que apareceu na igreja de Vinhedo. E havia duas pessoas ali que não gostaram disso, e na hora que isso aconteceu, eles ficaram se sentindo mal. Esses são dois pastores que logo depois saíram e começaram a difamar. Então você começa a ver a situação. O apostólico na tua vida é pioneiro e vai trazer perseguição. O profético na sua vida é uma direção e vai trazer julgamento. O evangelístico na sua vida é um avanço e vai trazer intimidação. O pastoral na sua vida é um cuidado e vai trazer cansaço. Cuidar cansa. Está aqui uma mãe, certo? Cuidar cansa. Os pastores hoje estão cansados. Ensinar vai trazer a você muita contradição. E as pessoas vão trazer discussões do que você está falando. E você quer ensinar mais coisas e não conseguem, porque elas estão paradas e brecando, falando daquilo que você falou, e discutindo o que você falou, e se é de Deus, não é de Deus, porque está na Bíblia, porque não está na Bíblia, porque é falso, porque é herege. Então tudo isso que se manifesta como unção, vai se manifestar como oposição. Mas você vai dar o testemunho do avanço, porque é fogo, porque é vento, porque é luz, porque é voz, porque vai espalhar e vai acontecer. E o inimigo quer brecar de todo o tempo e colocar pessoas. E eu estou no meio de grandes acusações, mas ao mesmo tempo estou no meio de grande avanço. Porque é a unção que vai trazer o testemunho. E se eu morrer apedrejado? Vai ser uma grande glória, eu vou ver os céus abertos. E as pessoas, elas olham o resultado, é de Deus, não é de Deus. Pedro fez um sermão, é de Deus, porque 3.000 se converteram. Estevão fez um sermão, não é de Deus, porque 3.000 pedras se converteram. E ele morreu. Mas ali estava um testemunho. Em todos os eventos na sua vida, o que vale é o testemunho. E esse testemunho vai glorificar o nome do Senhor. Então eu quero falar para vocês sobre a manifestação de uma semente. É a semente de Samuel. Então Samuel é um divisor de águas, porque o povo recebeu a lei, e a lei declarou que quem seria aqueles que iriam realmente levar adiante o sacerdócio? Levi. E Moisés, ele era da tribo de Levi. Então Arão, que era o irmão mais velho dele, deveria ser o apóstolo. E Moisés devia ser o evangelista. Só que Moisés era gago. Imagina um líder gago. Então falou assim: Arão, vai comigo para você falar. Então Arão e Moisés foram um modelo levítico de uma tremenda frustração. Porque quando você está preocupado com a posição, o propósito fica em segundo lugar. E se o propósito está em segundo lugar, você já está em último. Porque o propósito sempre tem que estar em primeiro. Move o propósito. Diga, propósito sempre será maior do que qualquer posição. Agora a pessoa quer uma posição. Agora olha só, me deram um anel que eu não sei quem, me deram um brinquinho, me deram uma coroa, me deram uma cadeira, me deram um carro, me deram uma casa. Eu vou ocupar esse lugar. Ocupe os lugares. Use os anéis, cadeiras, brincos e coroas. Mas isso para manifestar o propósito. Não para dizer essa é a minha posição e eu tenho uma posição maior do que a sua, porque isso não existe. Cada um está na sua posição. Cada um tem a posição que Deus atribuiu. Porque o propósito sempre é maior que a posição. Então, o propósito, a tribo de Levi vai ser o sacerdote. Os filhos de Arão. Aí Moisés se perde, Moisés vai, tenta matar o egípcio, vai lá, 40 anos fora, faz filho lá em Midian. Não era nem da igreja, não era nem evangélico, né? Os Midian estavam fora do povo de Israel. Pô, Moisés, você não deixou de ser evangélico, está lá em Midian. Que desvio é esse?
Daí ele volta. E os filhos de Moisés não entram no sacerdócio, entram os filhos de Arão. E Arão fala assim: Moisés, está sabendo que é comigo o negócio, né? E Arão, na sua posição, sabe o que ele faz? Ele cria um bezerro de ouro. Enquanto Moisés recebe a revelação, Arão cria um bezerro de ouro. Por quê? Porque ele ficou magoadinho, que na hora de subir no Sinai, Moisés escolheu a Josué, e não escolheu a ele. Ele falou: não me escolheu? Vai ver só, vai ter represália. A hora que você voltar aqui, vai ter adoração a bezerro de ouro. E é isso que nós vemos constantemente nas organizações. Não me escolheu, é minha posição, é o meu cargo, tirou o meu cargo, agora é ele, agora você vai ser ungido, bispo exponencial da galáxia, fértil de toda a expansão numérica e orbital. Eu sou o bispo da expansão numérica e orbital da galáxia fértil. E as pessoas ficam inventando títulos e títulos e títulos, posições, posições e posições, e a posição não carrega nenhum propósito. O propósito que confere uma posição. E a pessoa inverteu, se perdeu completamente. E Deus deu para Moisés a revelação: não farás para ti imagens de escultura. A hora que ele desce com as tábuas da lei, está lá o bezerro de ouro. Ele quebra aquelas tábuas da lei. Tudo era os ciúmes, porque ciúmes é uma das obras da carne mais complexas de vencer, porque foi aonde Lúcifer caiu. Ele quis ser maior, quis subir ao céu. Os ciúmes, a inveja, são situações muito sensíveis, são espíritos de Lúcifer que nós precisamos vencer com o propósito de Deus. Aí o povo passa no deserto, aí os filhos de Arão, aí vem Finéias inclusive, aí vem todos os filhos de Arão que carregam um sacerdócio sobre si. E o que acontece? O povo entra na terra. O povo entra na terra, estão os juízes ali, e o sacerdócio se perde nesse momento. Não tem mais sacerdote quando eles estão na terra no tempo dos juízes. Até que chega Samuel. Samuel não era para ser sacerdote, porque Samuel é uma mudança de paradigma. Deixou de ser de Levi. Eli era juiz e sacerdote, e Eli era da tribo de Levi. E ele teve 2 filhos, Ofni e Finéias. Mas Ofni e Finéias estavam completamente distantes do modelo sacerdotal. Eli significa: o Senhor é meu Deus. Olha que nome lindo. E Ofni significa pugilista, violento. E Finéias, boca da serpente. Isso são os nomes hebraicos. Estou dizendo a tradução do nome hebraico. Para você olhar que Deus, ele usa a Bíblia para mostrar o Espírito. Às vezes quando você vê a Bíblia em hebraico, você fala assim: mas Deus está contando a história? Ou isso é uma metáfora de tudo? É tudo uma grande parábola? Deus usa a história para contar as suas parábolas. Que tal você ter 2 filhos sacerdotais? Um é um pugilista, espírito de violência. Porque Hof significa pulso. Você quer bater. E o que existe no sacerdócio hoje das posições? Muita violência. É só violência. Arranca um, tira outro, põe outro. Eu que mando, você que não manda. E sai no braço de verdade. É um espírito de violência. Porque não está produzindo testemunho. E boca de serpente. E o que fazia Ofni e Finéias? Pegavam as ofertas. E antes das ofertas serem entregues, eles botavam um garfo ali e tiravam para eles. E o ofertante dizia: deixa um pouco queimar, pelo menos deixa queimar. Não, eu quero cru. Eles queriam tudo para si. Era justamente uma marca terrível daqueles que não estão vivendo nesse modelo. E o Senhor olhou essa situação toda e disse: Eli, eu não vou fazer mais, não vou contar mais com os seus filhos. Aquilo que você fez realmente é terrível. Eu preciso de um outro sacerdócio. Então fala 1 Samuel 2:12. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial. Não se importavam com o Senhor.
O costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço sacerdote estando cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão. Metia-o na caldeira, na panela, no tacho, na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Conhece essa história? Voltou hoje. As ofertas, é tudo para eles. É o mesmo ciclo. Essa oferta é minha. É para comprar um sapato de 15 mil. É para fazer a festa da minha filha. É para comprar a minha casa. Ou não me mexe na oferta. Tem lá 2 leões de é uma oferta é comigo. Voltou a mesma coisa. É a mesma situação, porque mamão é dinheiro e as pessoas estão atrás do dinheiro. Também antes de queimar a gordura, vinha o moço dizendo: dá essa carne para assar o sacerdote. Não aceitará da tua mão carne cozida senão crua. Ou seja, é uma pura carne mesmo. Virou uma carne só. Se o ofertante respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomará quanto quiseres, então ele dizia: não, porém há de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Eu sempre falei que na Bíblia não tem pecado grande e pequeno, mas aqui tem. Aqui diz que é um pecado grande desprezar a oferta do Senhor. Deus falou que é oferta, desde o começo do mundo tem oferta. Caim e Abel era oferta. A oferta tem a ver com aquilo que é a entrega de Jesus. Então, há um pecado maior que os outros, desprezar a oferta do Senhor. Não maior em punição, maior em impossibilidade de retorno. Deus tira das drogas, Deus tira de qualquer situação. Mas essas pessoas que estão violando o altar com as ofertas, eles estão cada vez mais distantes de um propósito. E não vão voltar a esse propósito. Mas enquanto Ofni e Finéias faziam tudo isso, existia, por outro lado, uma outra situação. E o versículo 22 fala que Eli era velho, ouviu o que os filhos faziam, como se deitavam com as mulheres e serviam à porta da congregação, ou seja, mais prostituição ainda. E disse: por que fazeis tais coisas? Porque ouço o povo falar do vosso procedimento? Não, filhos meus, não é boa fama que eu ouço. Estais transgredindo o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Agora, hoje está pior ainda. As pessoas atribuem, julgam você do seu pecado contra o próximo. Deixa Deus julgar todas as coisas. Naquele tempo estava melhor do que hoje. Hoje alguém falou, 10 mil pessoas para julgar, sem entender, quando as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então nós vivemos um tempo de tremendas dificuldades, porque aqui em Samuel 2 ainda dizia que o homem contra o próximo, Deus lhe seria árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviu a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Deus quer matar esse sacerdócio. E enquanto existia Ofni e Finéias nessa condição, o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Deus quer levantar Samuel. Deus quer levantar uma nova semente. E veio um homem ali, até a Eli, 1 Samuel 2,27, e disse: não me manifestei à casa do teu pai, estando os israelitas no Egito, a casa de Faraó, eu os escolhi entre todas as tribos de Israel, para subir ao meu altar, queimar o incenso, trazer a estola sacerdotal, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque, pois, pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas, que ordenei que se me fizesse da minha morada? E tu, porque honra teus filhos mais do que a mim, para tu e eles os engordardes das melhores ofertas do povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, na verdade eu disser que a tua casa andarão de mim perpetuamente. Porém agora, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa.
verás o aperto da morada de Deus. Há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos, para entristecer a alma, e todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal que sobrevirá a teus 2 filhos, Ófine e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. É pesado, as pessoas não falam esses textos aqui. Mas é o texto da mudança de sacerdócio, de uma corrupção total de Eli. Porque hoje os grandes sacerdotes, que já foram redistribuídos, estão preocupados com a sucessão dos seus filhos, porque eles querem manter uma organização, eles querem manter o recurso, eles querem manter o dinheiro. Mas Deus deu para o sacerdote as ofertas do altar, e você, sacerdote, vai viver da oferta do altar, mas nunca da usurpação, porque o altar é de Deus, o altar não é seu. Deixa Deus mover no seu altar, e deixa você ter a consciência que o altar é sempre dele, e ele vai trazer a você o que é a sua porção. Deixa Deus cuidar da sua vida, deixa o seu sacerdócio ser um sacerdócio fiel, porque ele diz no 35, então suscitarei para mim um sacerdócio fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente, edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meio ungido para sempre. Será que todo aquele que restaurar a tua casa, a casa de Eli, virá inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Dizendo que o velho sacerdócio vai se dobrar ao novo sacerdócio, porque eles continuam vivendo de uma miséria. É o que está acontecendo com os filhos dos filhos, que Deus já limpou do cenário, Deus já tirou da existência, porque não é mais tempo de um sacerdócio segundo a linhagem de Levi. Deus levantou Samuel, que vem de Eucana. Eucana era de Efraim. Porque de tantas das tribos tinha que vir Eucana de Efraim? Efraim não é nem judeu, Efraim nasceu na África. Manassés e Efraim eram filhos de José, que nasceram na África. A mãe de Manassés e Efraim era uma sacerdotisa egípcia, Azenate. Mas o pessoal das tribos de Israel, meu amigo, e Efraim e Manassés. Aí há uma divisão no povo. Benjamim e Judá ficam em Jerusalém. E Efraim é a cabeça que vai sair de Samaria. E de Samaria se misturou para todos os povos, e para todo o mundo, e para o Recife. Tem muito judeu no Recife, porque veio justamente das situações das Inquisições, porque vieram depois, Deus escolheu esse lugar. Aqui existe muito dos efraimitas, porque Efraim é a tribo perdida. As 10 tribos perdidas se relacionam com Efraim. Eu sou Efraim. Nunca fiz a declaração, mas eu sei bem da minha declaração, minha experiência em Israel, uma série de coisas. Já estive no Recife várias vezes, fazendo ato profético, muitas coisas. Eu sei que Deus tem coisa nesse lugar. Deus tem um sacerdócio novo nesse lugar. Deus quer levantar um sacerdócio novo. Deus quer colocar pessoas novas com uma semente nova. E Deus quer levantar a marca de Samuel. E como que essa marca se levanta? Então, esse é um tempo de você dizer, eu quero ser levantado como Samuel. Declara comigo, eu quero ser levantado como Samuel. Esse é um novo tempo. Esse é um tempo da sua manifestação. E como isso acontece? Denunciando a ação da esterilidade. Por que Samuel não apareceu antes? Porque o ventre que carregaria Samuel era estéril. Deus, por que o Senhor complica tanto? Por que o Senhor pede alguma coisa e depois não dá a condição? Porque o Senhor tem em cada situação uma busca de um testemunho. Ele está buscando testemunho. Não diga que as coisas são fáceis ou difíceis. Elas são sempre desafios para o testemunho.
Então existem 7 mulheres estéreis, até que viesse Jesus. E cada um desse ventre estéril é um significado da dificuldade que existe de produzir o sacerdócio que Deus quer. Deus chama Abraão, e o ventre de Sara era estéril. E Hebreus 11 fala que de um ventre amortecido, ela trouxe realmente uma multidão. Por que ele fala que Sara tinha um ventre amortecido? Porque a semente de Abraão não era amortecida. Ele teve filho com Agar. Depois ele teve filho com Quetura, 6 filhos com Quetura. Abraão foi chamado aos 75 anos. Teve Isaque aos 100 anos. Morreu aos 175 anos. Deus deu para ele 100 anos a mais do tempo daquele que ele foi chamado. Deus devolveu os 75 anos depois da espera dele, que nasceu Isaque. É incrível o que Deus faz. O problema de Abraão era a concordância com Sara, porque Sara não concordava com aquilo que Abraão tinha recebido. E o primeiro desafio da fé é a concordância. Sara riu, Sara não acreditou, e Sara era muito bonita. Faraó quis Sara, Abimeleque quis Sara. Sara tinha aparência, mas não tinha a essência. É figura de uma igreja que quer manter a aparência e não quer gerar o fruto que Deus quer. Até que chegue um tempo onde Isaque será gerado. E esse ventre, que é o ventre da fé, é o ventre de Sara, tem que ser vencido com a concordância. Onde existe fé, vai existir concordância. Onde tem concordância e fé, vai existir Isaque. Esse ventre tem que gerar, a esterilidade tem que acabar, e a nossa fé vai produzir resultados. A fé vai produzir cura, a fé vai produzir sinais, a fé vai produzir grandes riquezas, a fé vai produzir. Deus está enchendo você de fé e colocando um ventre de Sara, que não pode mais resistir. E vai chegar o tempo que Isaque vai ser gerado. Não é com Agar, não é com a lei, porque Agar, Paulo disse, que era o monte da Arábia. Paulo, para fazer exegese, era forte, hein? É. 2 montanhas, uma é Sinai, outra é Jerusalém. Então, para gerar do alto é muito mais difícil. Para gerar da carne, encher um local de pessoas é fácil. Encher as pessoas de Cristo é o desafio. Todo mundo quer encher um local de pessoas. Quem quer encher as pessoas de Cristo? O próprio Cristo. E Ele quer encher as pessoas dele. O mundo está atrás de audiência. Deus está atrás de essência. É só a essência dele que vai trazer um resultado novo. O segundo ventre estéril era o ventre de Rebeca. Aí Isaque casa, ele carrega a bênção do Senhor, vai multiplicar a nação, e a mulher dele é estéril. Fala, Deus, vai complicar ou vai descomplicar? Por que Deus sempre complica? Porque a promessa dele tão grande tinha que ter tanta esterilidade no caminho. Porque nós temos que vencer toda a esterilidade. Há uma esterilidade nos dias de hoje. Da fé e da concordância de prioridade. Porque Rebeca sofria de uma cólica absurda. Ela disse, Senhor, eu quero morrer. Quando a mulher estiver com cólica, sai comprando remédio. Porque esse negócio de Rebeca é sério, é sério. Ela queria morrer. Falou, Senhor, eu prefiro morrer. Ela preferia morrer do que passar por aquela situação. E Deus falou assim, calma, Rebeca, essa cólica eu vou te explicar. Tem 2 nações no teu ventre. Só que o maior e o menor vão ser inversos. E aquele que é maior vai ser servido pelo menor, o menor vai servir. Mas se Deus quisesse que Jacó com o menor servisse e fosse maior do que o maior, por que Deus não aproveitou lá no ventre e dava um exame de toque, né? E fazia Jacó nascer como primogênito e não dava problema? Porque o problema de Deus não é o problema, é o testemunho. Jacó teria que ser o segundo, mas ele sabia que ele seria o primeiro. Porque isso tem a ver com o testemunho produzido contra Lúcifer. O homem é o segundo. O homem é criado menor que os anjos, mas vai reinar sobre os anjos, porque Jacó vai reinar sobre Esaú.
Então nós somos menores, mas o Senhor nos deu uma tarefa maior. Então o conflito de prioridade tem que ser resolvido com a revelação de Deus. E ele disse, vai ser Jacó e não vai ser Esaú. E Rebeca sabia desde o início que quando os dois nasceram, Isaac falou assim, Esaú, prepara, eu quero você, eu vou te dar a bênção. Rebeca falou assim, a bênção não vai ser de Esaú, a bênção vai ser de Jacó. E Jacó se disfarçou de Esaú e pegou a bênção dele. Isso foi um roubo? Não, isso era a promessa que ele tinha desde o começo. Rebeca sabia dessa promessa, mas viveu com Isaac um conflito de prioridade. Porque não há hoje prioridade, existe hoje o quê? Esterilidade. Existe a falta das situações acontecerem. Nós precisamos vencer toda a esterilidade. Conflitos de fé, conflitos de prioridade. O terceiro ventre é o ventre de Raquel. Raquel foi aquela que Jacó amava. Jacó amou Raquel, mas Raquel também era estéril. E ela falou, dá-me filhos, senão eu morro. E ela gerou a José, que foi justamente o governador de todos os irmãos. E Jacó queria mais filhos com ela. E gerou a Benjamim. E quando gerou Benjamim, Raquel morreu. Onde ela estava? A caminho de Efrata, que é Belém, que é sinal de Jesus, que seria o último que viria a partir de uma outra mãe, que seria a igreja. Mas tudo isso são sinais proféticos. O que aconteceu com Raquel e Jacó? Jacó precisava perder o amor natural. Tudo aquilo que eu amei naturalmente, Deus tirou da minha vida. Eu amei a matemática. Fui chamado para ser professor em uma universidade americana, bolsas, oportunidades, estudei na USP, ia para Princeton. Inteligente. Sempre viu que eu fui inteligente. Ou seja, as pessoas eram burras. Né? Mas fazer o quê? Eu amava a matemática. Deus tirou esse amor. Eu amava os negócios. Deus tirou esse amor. Eu amava até a instituição. Deus tirou esse amor. Eu amei pessoas. Deus tirou do meu caminho. Sabe por quê? O amor natural vai sair para que o espiritual prevaleça. Se você pode entregar esse amor natural, você vai viver realmente um outro amor na tua vida. Não deixe o amor natural impedir o que Deus tem para você na sua vida, porque é muito maior do que o natural. Teve que morrer Rebeca, para que as 12 tribos viessem se completar. Sara só viu Isaac, falou assim, a promessa de Abraão tá mal, esse cara aí falou que ia ter multidão. É. Ela morreu, tinha um só filho, 40 anos solteiro. Mas ela teve que morrer. E Jacó, Isaac multiplica Jacó, Jacó tem 2, melhora a conta, e tem 12, melhora, né? Abraão tem 1, Isaac tem 2, Jacó tem 12, o negócio melhorou. E a serpente queria fazer, com quem desses filhos vai ter, Gênesis 3,15, quem vai gerar para pisar a cabeça da serpente? Gerou de Judá, ninguém podia imaginar Judá, que tinha já 2 filhos que não serviam mais. Mas vem Tamar, gera do próprio sogro e começa aí uma descendência. Tudo é uma questão de ventre. E uma questão de você não ter o amor natural. Depois a mãe de Sansão, a mulher de Manoá, ela não podia crer. O Senhor falou assim, vai nascer, vai ser um consagrado e vai terminar com os filisteus. E a história então vocês conhecem do que aconteceu. Mas por que houve esterilidade na mulher de Manoá? Porque Deus queria fazer o mais forte nascer. O mais forte da Bíblia vem de uma esterilidade. E o mais sábio de uma relação que a princípio era um adultério. Então, quantas coisas são tão diferentes daquilo que nós imaginamos com a nossa mente moral, com a nossa mente cristã. Deus é isso, Deus é aquilo. Deus é mover. Deus é testemunho. E você vai enxergar no testemunho que Deus está movendo aquilo que Ele quer realizar efetivamente na sua vida. Se você ficar preso nos seus conceitos, ficar preso no seu amor natural, ficar preso na sua ideia, você não vai gerar aquilo que Deus está preparado para gerar. Depois vem Ana.
Ana é a marca de uma competição inútil, porque ela tinha uma rivalidade com Penina. E nós temos que deixar as competições inúteis, porque Deus tem uma porção sacerdotal para cada um de nós. E você vai viver a tua porção sacerdotal. E você não vai ficar preso em discussões e competições inúteis. Depois teve a Sunamita, que foi a sexta, que Eliseu disse, vai ter um filho. E o marido era velho, falou assim, com esse velho eu não quero um filho. E Deus falou assim, vai ter esse filho. E esse filho morreu, e na cama de Eliseu, ele ressuscitou. Existe uma história do Midrash judaico, que diz que o filho da Sunamita foi o pai de Jonas. Olha que loucura. Mas as coisas, é uma ressurreição, porque ele ressuscitou. Essa é uma história que não está na Bíblia. Mas olha, o que aconteceu com essa criança tão especial, né? Que Eliseu passou a porção. Porque veio de Elias, veio para Eliseu, e Eliseu passou essa porção para esse menino. Boca na boca, olho no olho, mão na mão. Né? E ele transmitiu uma unção. E essa criança ressuscitou. Então isso é história judaica, mas com certeza há um sinal profético em tudo isso. Porque Elias, Eliseu e o filho da Sunamita carregaram porções muito grandes do que Deus fez. É o sinal do que ele quer fazer. E Isabel, onde Zacarias não acreditava. E Zacarias disse, não vai nascer. E porque ele foi incrédulo, ele ficou mudo. Olha só o sacerdócio que está vindo. Quem não acreditar vai ficar mudo, vai perder a voz. Aí você começa a ver, onde é que está a voz desse profeta? Acabou, fica só postando na internet besteirinha. Né? Só começa a pregar reedição. Não tem mais voz. Não tem mais o que dizer. Perdeu o mover. Mas o mover está acontecendo em quem quer se renovar na voz de Deus, quem quer se renovar no testemunho, quem quer ter som, quem quer ter voz, quem quer ter vento, quem quer ter fogo. O mover não para. O movimento tornou estéril muitas coisas, mas o mover está colocando você como um Samuel. Você é um Samuel que está sendo gerado. Então, o foco em Samuel. Você vai declarar 3 coisas. Declara comigo. Penina não merece minha lágrima. Para de chorar por aqueles que estão gerando, enquanto você não gera, porque o seu tempo vai chegar. Para de ficar chorando, achando que Penina é mais, e Penina fica rivalizando, eu tenho mais, você não tem, olha o que eu tenho, olha o que ele tem. E Ana ficava chorando. Esquece essa rivalidade. Nós não estamos em rivalidade com ninguém. Nós estamos ativando a nossa porção. E o Seminário da Aliança é para ativar a sua porção. É para que a porção que Deus colocou em você seja ativada pelo mover. Eu só quero mover. Eu não quero nenhum movimento. Eu não quero levar aquilo que Deus me deu para os outros como estrutura. Deus me deu o Church Center lá em Vinhedo. Aquilo é para ser um testemunho. Eu não quero levar Church Center. Eu não quero levar o nome de ninguém. Eu quero só uma relação orgânica que vai permitir o mover. Me chama que eu vou, para levar como mestre, como profeta, como evangelista, apóstolo e pastor, esse mover para onde eu estiver. Onde a conexão permitir, eu vou andar nesse mover. Eu não estou construindo para mim, eu estou construindo para o reino de Deus. Eu não estou pedindo dinheiro, eu não estou pedindo oferta, eu não estou pedindo amor. Eu estou apenas cumprindo o meu chamado para produzir o testemunho que Deus quer. Você viu que o sacerdócio, ele vive de um altar. E a oferta vai chegar na sua mão, sem usurpação. Tudo é pelo mover. E quem vive esse mover como experiência, tem na sua vida o resultado. Diga, Eucana e sua proposta não merecem atenção. Você viu o que Eucana disse para Ana? Ana, fica assim mesmo. Eu não sou melhor do que 10 filhos. Vão te oferecer 10 cargos. Mas os 10 cargos que te oferecerem não é melhor do que o sacerdócio novo que Deus tem para você. Não aceite 10 filhos de Eucana. Eucana não é melhor do que 10 filhos. Não, fica aqui conosco. Você vai ter um futuro garantido. Fica aqui conosco, você vai ser o terceiro da sucessão.
vai virar a rainha da Inglaterra. Mas até o príncipe Philip, lá saiu o príncipe William, né? Saiu fora da sucessão, sinal profético. Houve um rompimento no próprio Reino Unido, houve um rompimento. E os pastores aqui não conseguem romper como instituição. Se o testemunho do mundo tem mais ousadia que o seu testemunho, o que você espera receber de Deus? É tempo de romper com instituições que estão impedindo que você viva no mover. Não fique debaixo daquele que quer quebrar o teu mover. Continue no mover. Não para uma outra instituição, simplesmente para o mover. Você vai acordar, vai dormir e vai viver o mover. Vai ter uma agenda de mover. Vai ter uma identificação qualquer que Deus te dê. Mas a tua identificação ministerial não é superior à tua identidade espiritual. Você continua com essa identidade. Vai ter uma identificação. Eu chamo lá Church Center. Cada um vai ter uma identificação. A identificação não nos une, apenas nos apresenta. É o mover que vai nos unir. É o mover do Senhor. Mas esquece Elcana e as suas propostas. E diga comigo, Eli não merece ser ouvido. Ana está ali, orando, ele fala, você é bêbada. Aparta de você esse vinho. E quantos sacerdotes estão falando para a nova geração, juízos, julgamentos, chamando de bêbado, de adúltero, de ladrão, de assassino, de infiel, de traidor. É a voz de Eli que não merece ser ouvida. Eli perdeu o discernimento. Ele não atendia os seus próprios filhos e queria aconselhar o novo de Deus. Eu posso fazer um seminário só sobre Samuel aqui. Eu acordei de madrugada hoje, comecei a ver Samuel, Deus começou a falar, eu escrevi mais de 30 pontos sobre Samuel. Para um seminário de aliança só sobre Samuel. Mais pontos em cima de Samuel, Ofni, Finés, as palavras, as situações, Siló, tal, cada oferta, Saul, Samuel é maluco. História maluca. O poder da transição sacerdotal. Mas tem muita coisa para ensinar. Tem muita coisa do mover de Deus na minha vida que eu quero passar para quem quiser. E eu sei que Deus está levantando a sua voz. A sua voz vai ser ouvida nessa terra. As pessoas vão reconhecer o que existe dentro de você, irmão. Deus está colocando um transbordar nessa vida. Pode acreditar que eu vim aqui por causa de você. E de outros que estão sendo ativados. Da sua vida que vai ter o dom de cura. Das coisas que Deus está fazendo. Meu irmão mudou a agenda, não vou para João Pessoa, não, vou ficar aqui, eu quero ouvir isso aí. e fez uma boa decisão. E recebeu ontem, recebeu hoje. E quem Deus quiser colocar, e aonde você for para levar esse mover, pela tua própria ousadia, de estar nesse ambiente, e os irmãos também que estão recebendo essa palavra e caminhando para dizer, eu vou levar isso adiante. Mas o foco de Samuel está aqui. Então, o altar merece um voto. Foi assim que Ana respondeu a todas as coisas. Esquece a voz de Penina, esquece a voz de Elcana, esquece a voz de Eli. Eu não quero a voz do que está competindo, eu não quero a voz do que está julgando, eu não quero a voz daquele que está oferecendo uma proposta. Eu quero um altar que tenha um voto. Você vai ter um voto no altar. Faz um voto no altar e fala, Senhor, o Senhor me dê isso, eu vou devolver para ti. A minha vida e a minha existência não está para ser julgada por A, B ou C. A tua vida não é o que você fez, é o que Jesus fez em você. As vozes contrárias vão se levantar, as oposições vão se levantar. Você não está preocupado com nada, apenas um voto no altar do Senhor. Coloque a tua oferta no altar do Senhor, que é a tua própria vida, que são todos os seus recursos. Eu coloquei todos os meus recursos no altar do Senhor. Eu podia ser um milionário, meu irmão é um milionário. E Deus abençoe poderosamente assim todos os milionários. Mas eu coloquei tudo que eu tinha no altar. E eu sou feliz por viver do altar. E a cada dia eu vou ter o suprimento para fazer o que aquele dia demandar. Eu não tenho suprimento nenhum para o dia seguinte, mas ninguém tem o dia seguinte. O dia seguinte ainda não chegou.
E quando ele chegar, vai ter o altar, vai ter o voto. E Deus vai responder ao voto no altar. Deus quer um altar limpo nessa terra. Deus vai colocar a tua vida em experiências nesse altar. Ah, meu Deus, coloque esse altar nessa cidade. Coloque esse altar onde as pessoas possam fazer esses votos. Aonde o Senhor possa responder. Aonde a voz de Eli não seja merecida, onde a proposta de Eucana não seja reconhecida, aonde a oposição de Penina não seja impedimento. Libera as competições, desfaz, Senhor Jesus, as propostas humanas de retenção e nos faz enxergar apenas uma voz. Nós queremos gerar um sacerdócio fiel. Opera aqui no Recife um sacerdócio fiel, em cada um dos que estão ouvindo essa palavra, no tempo em que a ouvirem, um sacerdócio fiel. Estabelece pela tua fidelidade a marca desse sacerdócio sobre a terra. No nome do Senhor Jesus, Soramaiatambalamaias. Diga comigo, sacerdócio decadente. Nunca mais. Sacerdócio fiel. Eu carrego em minha vida. Vamos ficar de pé. Eu vou profetizar para você para encerrar. As 5 marcas de um sacerdócio fiel. Diga comigo. Eu recebo a essência do altar. E não dependo da aparência do vaso. Queridos, aonde você for, Deus vai falar com você. Aonde tiver um altar, Deus vai levantar alguém para falar com você. Você vai num local, até a cortina vai falar com você. Tudo vai falar com você. Não é aquele que é o grande pregador da noite e carrega a unção máxima. Deus está mudando o paradigma. Então, não existia mais essa condição. Então, Ana recebeu de Eli e disse: eu não sou filho de Belial. É a minha ansiedade, a minha aflição que tenho falado. Então ela denunciou, ela falou assim: Eli, eu estou aqui orando pelo teu sucessor. E aqueles não estão entendendo o que está acontecendo. Mas existe uma Ana clamando por um sucessor de Eli, que não reconhece em Ana e não sabe o que está acontecendo. Não importa coisa nenhuma, é a essência do altar, não importa o vaso. Vai ser Eli, vai ser quem quiser, vai ser o jumento, Deus vai falar. A pessoa que diz, Deus está me usando, não sabe nada, Deus usou todo mundo. A questão não é quem Deus está usando, a questão é quem está obedecendo e levando adiante o que Deus quer. E você carrega essa essência. A segunda marca é a marca da consagração. Diga, eu consagro o fruto que vai crescer até a sua manifestação. A palavra diz que Ana levava de ano em ano uma estola sacerdotal. Olha só, incrível. Samuel estava crescendo. Ano a ano você vai crescer. Nós vamos crescer ano a ano. 2021 tem sido para nós a fundação dessa igreja, a igreja sem placa, o Church Center, o ano do fundamento apostólico. E nós estamos colocando fundamentos apostólicos, posicionamento, habilitação, constituição, chamado, envio, unção, com aliança, agora conquista, que esse mês de agosto, vai ter o testemunho em setembro, vai ter autoridade em outubro, vai ter sacerdócio em novembro, vai ter o governo apostólico em dezembro, vai ter o livro dos fundamentos apostólicos, para você viver essa marca em nome de Jesus e saber que você vai chegar até a sua manifestação. Diga, eu estou à disposição para ouvir o novo, através do velho, que foi redistribuído. Sabe qual é a pior coisa? É saber que Deus fala, mas não é mais com você. Isso foi a história de Eli. E Samuel vai lá e fala, você me chamou? Ah, não te chamei. Aí Samuel volta para a cama. Mas você me chamou? Não te chamei. Volta para a cama. Mas você me chamou? Eli teve isso de hombridade. Falou assim, sabe o que está acontecendo? As visões eram raras. Não existia manifestação. E ele está dizendo, sou eu que fui redistribuído. Está existindo redistribuições.
Deus pegou de um e passou para outro. Ele pegou de Saul e passou para Davi. Ele está redistribuindo. Ele está fazendo as coisas que ele quer. Porque Deus só quer produzir o testemunho. Ele quer ativar o seu espírito. Ele quer utilizar a sua vida para você trazer à existência coisas novas. Então, ele falou assim, ó, você vai se deitar. Você vai se deitar. E quando alguém disser para você, você vai dizer, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Ele teve essa hombridade. E ele queria ouvir o que Deus tinha para dizer. E as pessoas perguntando de Samuel, criança, ouviu a Deus? Mas aquele café da manhã foi tenso, hein? No dia seguinte, o café foi tenso. Porque ele disse, o que Deus falou? E ele disse, falou isso tudo, que os teus filhos já eram. E numa batalha morreram os dois. A arca foi perdida. A glória de Deus se foi. E aquele que estava para nascer, filho de Ofra estava para nascer, nasceu com o nome de Icabode. Foi-se a glória do Senhor. Tudo porque Samuel é um novo sacerdócio. Porque essa marca está sobre a tua vida. Diga, eu sou a voz da aliança. Quando a arca foi roubada, o antigo sacerdócio cai para trás, quebrando o pescoço. Olha que figura. Eli estava sentado numa cadeira na coluna. Ele devia ser a coluna. Mas ele era uma cadeira apoiada na coluna. Ele estava velho e gordo. E ele ouviu a notícia que a arca foi roubada. Que os filisteus tomaram a arca. Porque aqueles que seguravam os filhos dele não tinham autoridade nem para manter a arca. A aliança foi roubada hoje. Mas Deus resolveu ao Recife. Olha, tem uma marca de aliança vindo para o Recife. Tem uma marca tão forte de judeus vindo para cá se reconhecendo. Deus levantando uma raiz efraimita aqui, vai se levantar. Ou está nascendo nesses dias, ou está crescendo, ou vai ter manifestação, ou vai ter essa voz, ou vai ter esse reconhecimento. Deus está movendo nesses lugares que nós andamos tanto nesses 2 dias aqui. Recorremos, vamos até Carne de Vaca, vamos até ali, voltamos para cá, vamos até o Guararapes. Deus, Ele quer mover coisas impressionantes aqui. Ele quer mover esse altar, esse testemunho. E você vai ser a voz da aliança. Você, o pescoço, é a marca da ligação da cabeça com o corpo. O sacerdócio é a ligação. Quebrar o pescoço significa romper efetivamente a aliança. Caiu para trás, retrocesso. Sentado, velho, com más notícias, esse é o sinal do antigo sacerdócio. Mas nós temos a voz da aliança. E finalmente, diga, eu estou alinhado com o novo ungido para produzir resultados inéditos. Ele fala em Samuel 2,35, então suscitarei para mim um sacerdócio fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, andará ele diante do meu ungido para sempre. E Samuel vai e unge a Davi. E Davi é aquele que marca Jesus Cristo, filho de Davi, rompendo com as esterilidades. Então, Abraão teve a esterilidade. Davi não teve nenhuma esterilidade. E os filhos de Davi também é um sinal de outro seminário aí. Vamos falar de filho de Samuel e filho de Davi. Tem muita revelação para falar. Tem muita coisa para acontecer e para entender o que Deus quer fazer nesse momento. Mas eu vou orar encerrando, para que vocês vivam e reproduzam. Deus vai colocar o Davi no teu caminho. Imagina Samuel dizendo, mas Senhor, eu vou ungir um filho de Jessé, já tem Saul. Se fosse tempo de celular, né? Saul vai tocar o celular bem na hora, né? Ô Samuel, olha, você está onde? Estou aqui ungindo um rei no teu lugar. Ninguém podia nem imaginar isso. Mas Deus é Deus de confusão. Por que ele põe 2 reis? Porque ele não é Deus de confusão, ele é Deus de testemunho. Ele é Deus de aliança e de arca, ele é Deus de resultados reais. Porque a nossa guerra aqui não é um contra o outro, não é contra a carne e o sangue. A nossa guerra é contra os principados e potestades, e o nosso testemunho é para ser oferecido a Deus como um testemunho que vai trazer à existência aquilo que Ele quer.
Levante as mãos aos céus e agradeça ao Senhor. Porque você está carregando essas marcas. E você vai viver o mover. Esse mover vai te levar à ocupação. Começa a enxergar os lugares que você quer ocupar. Os lugares dessa terra, as cidades, as pessoas, quem deseja esse mover espiritual, o Senhor está movendo na sua vida. Ele vai mover os pastores para fora de uma situação que é uma situação institucional de prisão e de miséria. Ele está colocando sinais muito fortes. Esses sinais vão acontecer. Os sinais estão acontecendo porque o mover está acontecendo. Esse mover vai trazer ocupação. E essa inovação vai trazer uma poderosa direção. Oh, Senhor, queremos coisas novas, Senhor. Oh, nós queremos aqueles que vão ser o sacerdócio fiel. Nós queremos ver o ungido. Levanta o ungido. Levanta um sacerdócio na política. Deus quer levantar um político aqui em Pernambuco que vai ser presidente do Brasil. Deus quer levantar um político sacerdotal. Oh, Senhor, eu jamais falaria essa palavra se Deus estivesse me falando isso, porque eu não gosto de política. Porque eu nem acredito na política, mas eu acredito no sacerdócio. Então, quem vai cumprir isso é Deus, quem encontrar o fiel. Mas Deus está buscando isso. Deus quer buscar sacerdotes nos altares, na educação, nos negócios, na política e nas artes. E Deus vai levantar esses sacerdócios. Ele está quebrando a marca da idolatria. Ele está quebrando a marca das estagnações. Ele está quebrando a marca da incredulidade, da infertilidade. E deixa a obra dele acontecer. Deixa o mover dele ser completo. Deixa o poder da palavra apostólica e profética estar cumprida sobre cada uma dessas vidas. Sacerdócio fiel, sacerdócio fiel. Eu profetizo um sacerdócio fiel. Eu profetizo um altar apostólico nesta cidade, nesse estado. Eu profetizo aquilo que o Senhor quer trazer à existência. Vai movendo poderosamente. Vai enxergando a limpeza de cada coração. Vai manifestando nessa limpeza um passo além e um passo adiante. Um passo da tua glória. Oramos Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Era isso que temos para mover para vocês. Esses dados estão à sua disposição para conversarem. E deixa o mover levar à ocupação. Deixa Deus dar muita direção para as coisas novas que Ele está produzindo. Amém?